Hoje eu queria contar uma experiência que aconteceu aqui em Sorocaba na década de 80. Nessa época, aqui em Sorocaba, falava-se muito de um rapaz que pertencia à Igreja do Evangelho Quadrangular, chamado Zangão. Todas as vezes que você conversava com um membro ou com alguns membros dessa denominação religiosa, e obviamente eles não tinham como provar a verdade, sempre saíam, não se saíam bem, sempre jogavam na questão do que o Zangão não estava ali, se o irmão Zangão estivesse aqui, a coisa seria diferente, porque com o irmão Zangão ninguém é páreo para ele, enfim, e aquilo foi despertando uma certa curiosidade em conhecer esse tal de Zangão aí, Bem, até que um dia o Valdir Camilo ligou para mim, dizendo que um irmão nosso chamado Pinheiro havia conversado com um primo dele, e esse primo dele era da Igreja Quadrangular, e aí marcaram uma palestra na casa desse primo do irmão Pinheiro. E o Valdir me convidou para que eu fosse junto. O Valdir era garotão na época, tinha um conhecimento fora do comum, mas era garotão ainda, devia ter uns 16 anos, calculo eu, 16, 17 anos. Bem, então nós fomos lá no domingo. Então estava lá eu, o Valdir Camilo, o irmão Pinheiro, estavam também na casa, além dos moradores ali da casa, um casal, cujo rapaz era irmão do irmão Pinheiro, e a esposa. Só que o irmão do irmão Pinheiro e a esposa pertenciam à Igreja Quadrangular também. E estavam ali um reverendo presbiteriano, inclusive que já tinha tido uma palestra com ele uma semana anterior, esse é um outro assunto para um outro áudio, que foi muito interessante também. Esse reverendo presbiteriano estava ali também, tinha um missionário da Igreja Quadrangular e um teólogo da Igreja Quadrangular. E esse teólogo eu queria tomar a dianteira em defender as doutrinas deles, além do dono da casa e seus familiares. Então a casa estava realmente cheia. Aí quando a palestra foi para ser dado início, a palestra foi para ser iniciada, esse teólogo da Igreja do Evangelho Quadrangular já falou: olha, nós vamos fazer uma oração antes de começar a palestra. Porque eles têm aquela ideia de que se fizer uma oração, o Espírito de Jeová corre, Tem essa lenda aí, pelo menos tinha até aquela época. Eu falei: fiquem à vontade, nós já fizemos a nossa. Se vocês quiserem fazer a de vocês, fiquem à vontade, a casa é sua. E aí ele começou a fazer a oração, E já na oração começou já, de certa forma, até nos menosprezar, Tipo: Senhor, mostra a verdade para essas pessoas, faça ele enxergar onde está a verdade, que só Cristo salva, isso, aquilo, aquelas conversas, Só que depois que ele disse essas palavras aí, até de certa forma tentando nos constranger, ele começou a falar em línguas, Só que a palavra que ele mais falava quando estava falando em línguas era a palavra orixá, Orixá, manda orixá, e orixá daqui, e orixá dali, e orixá, E o Valdir e o Pinheiro, nós os três estávamos com os olhos abertos, então olhávamos um para o outro como dizendo, que legal, Camarada falando em orixá direto aí, achando que nos vai assustar, Mas tudo bem, quando terminou a oração, falei: bom, já terminou? Então agora nós podemos começar, Eu notei que eles ficaram meio surpresos, de eu ter já de cara intimado começar a palestra. Falei: bom, qual o assunto que nós vamos conversar? Daí ele falou assim: bem, primeiramente nós vamos provar que essa tradução que vocês usam, a tradução do mundo, é uma Bíblia adulterada. Vocês fizeram uma tradução para adequar os ensinamentos de vocês. Então esse é o primeiro ponto. Vai ser rápido, mas vai ser o primeiro assunto. E o segundo assunto, nós vamos provar para vocês que a Trindade é uma doutrina bíblica. Falei: legal, então fique à vontade, pode começar. Só que daí, a hora que ele foi começar, o dono da casa, que até então estavam chamando ele pelo nome de batismo, Não vou citar o nome dele aqui, mas estavam chamando ele pelo nome que ele foi batizado. Aí quando ele foi começar a palestra, o
dono da casa falou assim, então, irmão Zangão, mostra a verdade para esse pessoal aí, porque meu primo tem que saber onde ele está indo. Eu falei, pera um pouco, então você é o tal de Zangão? Eu sou, por quê? Não, porque, puxa, que prazer estar aqui na sua frente, rapaz, você é famoso. Não só entre os membros da sua igreja, como também os membros de outras igrejas evangélicas falam muito sobre o seu conhecimento bíblico. Olha, aí virei para o Valdir e para o Pinheiro e falei, olha, puxa, que privilégio nosso, né? Estamos aqui diante de uma pessoa que tem um conhecimento bíblico fora do comum, segundo diz, né? Puxa, então a palestra vai ser boa, viu, Zangão? Fique à vontade. E aí, né, ele começou. Não, porque a tradução que vocês usam, essa Bíblia aí, viu, irmãos, ela é adulterada. Ela tem um monte de versículos que estão faltando. E esses versículos só não estão aí porque senão vai complicar para eles. Então eles tiram. E aí, falei, bom, então vamos lá, né? Aí ele citou lá alguns versículos que realmente não tinham na nossa tradução, né? E tá vendo? Tá aqui. Eu falei, legal. Então, vamos ver se a tradução do Novo Mundo que tirou, o se é na Almeida que está acrescentada. E aí peguei outras traduções, como a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia na linguagem de hoje, a Almeida hebraico e grego, aliás, hebraico e português, uma parte em hebraico e outra parte em português, Almeida nos melhores textos em hebraico e grego, e comecei a provar para a assistência que os textos que não tinham na tradução do Novo Mundo, que a tradução do Mundo possuía, na verdade essas outras traduções concordavam que o texto não existia mesmo. Algumas colocavam no pé da página, né, o versículo tal não aparece nos originais gregos. Outras colocavam, né, os versículos, tal versículo não tem nos melhores manuscritos antigos. E algumas até tinham uma nossa, só uma tradução no lugar do texto. Então eu provamos cabalmente ali que a tradução Almeida que tinha acrescentado os versículos, não nós, não a Novo Mundo que tinha tirado. E aí eu já percebi que o cara não era tudo aquilo, né? Na verdade, ele estava na média dos demais que a gente conhecia, não era nenhuma sumidade, né? Bem, mas aí ele já jogou a toalha nesse assunto, né? Quando ele viu que ele não tinha como alicerçar aquilo que ele tinha falado, ele usou até um argumento que ficou muito marcado, né? Muito marcante. Ele falou assim, na verdade vocês têm o privilégio de usar uma tradução melhorada, né? Eu falei, obrigado pelo elogio. Mas você poderia usar essa tradução melhorada também se você não tivesse preconceito. Então você já admitiu que a tradução do Novo Mundo é muito superior à Almeida. Então está definido. Esse assunto está enterrado. Vamos pôr para a Trindade agora. Aí ele queria que nós começássemos, né? Eu falei, não, quem vai começar é você, porque afinal de contas nós não vamos provar uma coisa que não existe. Você que tem que provar para nós que a Trindade existe. O ônus da prova está sobre você. Aí ele ficou assim me olhando, eu falei, então um detalhe, vou até te ajudar. Eu quero que você me explique João 14, 28, daí deu uma risadona, né? Deu para os demais e deu um sorriso. Eu já sabia o que ele ia falar sobre João 14, 28. Quero que você me explique João 14, 28, 1 Coríntios, já sei, 11, 3, falei, não. 1 Coríntios 15, 27 e 28. Depois quero que você me explique Romanos 8, 11, depois Mateus 24, 36, e depois de Mateus 24, 36, quero que você me explique Apocalipse 1, 1. Aí já no 14, 28 ele veio com aquele argumento surrado, né? Aliás, a religião falsa só tem coisas velhas, né? Mas a religião verdadeira tem coisas novas e velhas, né? Esse é o grande diferencial. Aí eu já veio, não, porque João 14, 28, Jesus estava na terra, irmãos. Na terra é óbvio que o Pai era maior do que ele. Falei, tá, então no céu ele voltou a ser igual ao Pai. Sim, no céu ele voltou a ser igual ao Pai, tem o mesmo poder que o Pai. Ótimo, então me explique, 1 Coríntios 15, 27 e 28. Eu acho que ele nunca tinha parado para pensar sobre esse texto. Eles costumavam, acho que talvez, raciocinar 1 Coríntios 11, 3. Não sei qual seria o argumento que ele iria usar ali, porque também é fatal para eles. Mas
Eu prefiro mais o 15, 27 e 28 de 1 Coríntios. Aí ele não ia nem para frente nem para trás, né? Porque toda vez que ele tentava sair, falava, Jesus estava na terra ou estava no céu? Não, calma, não terminei meu raciocínio, então termine. E eu sei que ele foi ficando perdido, que no fim, sabe o que aconteceu? Nem precisou ir para outros versículos. Ele literalmente deitou no sofá. Literalmente. E já ficou invertendo as coisas, citou lá um texto que estava em Tiago, como sendo Pedro tinha dito aquele texto. Eu falei, ih, rapaz, eu era meio irônico naquele tempo, era mais novo, né? Rapaz, você já entregou a rapadura, hein, Zangão? Você já entregou a rapadura, rapaz. E aí todo mundo olhando assustado para ele, uma hora esse reverendo presbiteriano quis entrar, eu falei, pode ajudar, ajuda ele aí. Não, só estou aqui, só vim aqui para assistir a palestra, porque esse camarada já tinha levado uma invertida danada uma semana anterior, né? Então ele estava assustado, ele estava literalmente assustado, esse camarada aí. Então ele não quis, o missionário também que estava lá não quis entrar. E aí aconteceu algo interessante, a esposa do irmão do Pinheiro, né? A cunhada do Pinheiro, estava do meu lado e ela me olhava com uma cara de ódio. Imagina uma pessoa olhando você com uma cara de ódio, né? Eu já estava ficando incomodado com aquilo, né? Aí uma hora eu olhei para ela e falei assim, viu, dona fulana? A senhora viu então que a Trindade aqui também foi por água abaixo, né? Aliás, eu sei que na igreja de vocês tentam colocar Jesus como sendo o mesmo Deus que o Pai. Mas Jesus nunca quis ser igual a Deus. Quer ver? Filipenses 2,6. Quando eu mandei ela ler Filipenses 2,6, ele não queria que ela lesse. Não leia, não, porque ele vai querer confundir a irmã, depois eu explico esse texto. Aí ela já estava indignada, aí a indignação dela virou contra ele. Falou, não, mas eu vou ler o texto sim. Por que o irmão está querendo impedir que eu leia o texto? E leu, né? Embora existisse em forma de Deus, nunca teve como usurpação querer ser igual a Deus. Está vendo? Eles lá na igreja querem que Jesus seja igual a Deus, mas olha o que Paulo fala aqui, Jesus nunca quis ser igual a Deus. Não, irmão, não é nada disso. E a mulher rasgou com ele, falou, irmão Zangão, eu estou lendo na Bíblia, a Bíblia está dizendo que Jesus nunca quis ser igual a Deus. O irmão quer contrariar o que está aqui? Bem, aí não precisa dizer mais nada, né? A palestra literalmente terminou. E aí, aquele detalhe, né? A palestra foi gravada, na época foi gravada em videocassete, em áudio, né? Aquelas fitas cassete, e o trato seria que depois eles nos dariam as fitas para que nós pudéssemos tirar cópias. Só que, como a palestra não aconteceu da maneira como eles esperavam, eles voltaram atrás. Não, nós não vamos dar a fita para vocês, não. Vocês não vão tirar cópia dessa fita. Aí, de tanto nós insistirmos, eles fizeram nós prometer que nós iríamos ouvir as fitas, mas que nós não tiraríamos cópias e nem iríamos gravar as fitas. Fizeram empenhar a palavra de homem e de cristão. Aí, uns dias depois, liberaram 2 fitas só. 2 fitas. Eram 4 fitas, eles liberaram 2. E, como havíamos prometido a eles que nós não iríamos gravar nem passar para ninguém, eu, o Valdir e o Pinheiro ouvimos as fitas e depois devolvemos a eles, né? E obviamente eles devem ter destruído a fita, né? As fitas. Essas fitas eles destruíram, porque aquilo... Mas o interessante que depois fiquei sabendo é que o irmão do Pinheiro, né? Porque eles eram primos do dono da casa lá, ficaram sabendo que naquela noite o dono da casa de madrugada estava ouvindo as fitas, né? E os pais dele estavam deitados, estavam ouvindo ele falar sozinho, né? Então diz que ele falava assim, não é possível o que aconteceu hoje aqui na minha sala, não é possível, o irmão Zangão, como é que o irmão Zangão perdeu de forma tão vexatória essa palestra, não é possível, nunca vi uma coisa dessa na minha vida. Não é verdade, não pode ser verdade.
E ali, sabe, ficaram até preocupados com o rapaz, né? Esse rapaz hoje, ele não é nem mais da igreja do Evangelho Quadrangular, parece que montou uma igreja para ele, era um cara meio bom de situação financeira. E o casal, uma semana depois, fui fazer um discurso na cidade lá, eles estavam no Salão do Reino. O casal lá, o irmão do Pinheiro, com a esposa. Então vejam que aquela palestra abalou a fé de muita gente, né? Muita gente ficou com a fé abalada. E o zangão virou um zangadinho, porque, para falar a verdade, talvez tenha sido um dos mais fracos que eu já enfrentei numa palestra, num debate, como alguns costumam colocar, né? Porque entrou errado já de cara e foi errado até o fim, né? Então essa palestra, inclusive, estou revivendo, por assim dizer, a pedido de irmãos que ficaram sabendo. Essa palestra foi muito marcante aqui em Sorocaba. O Valdir Camilo deve se lembrar até de mais detalhes. E eu estou relembrando hoje, depois de mais de 30 anos, 30 e poucos anos, estou lembrando aqui com vocês, né, revivendo com vocês. Um bom dia a todos e que Jeová continue nos abençoando e nos protegendo.